Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, portanto, hoje é dia de Fiz Acontecer. Nosso podcast está no ar a partir dos nossos estúdios aqui na ACIL, Associação Comercial, Industrial e Agrícola da cidade de Leme. Terça-feira, dia 13 de maio, nossa 8ª edição do podcast Fiz Acontecer. E não nos importamos se você está aqui ao vivo conosco ou se vai ver logo mais através das redes sociais. O que importa é que nós temos hoje um convidado extremamente especial, ao qual eu vou apresentar a vocês daqui a pouquinho. Está no ar o nosso podcast Fiz Acontecer, 8ª edição, terça-feira. Num dia como o de hoje, 13 de maio, no longínquo ano de 1888, foi assinada pela princesa Isabel a Lei Áurea, que decretava o fim da escravidão no Brasil. Ela sancionou o decreto na sua terceira e última regência, quando o imperador Dom Pedro II estava fora do país. O processo de abolição da escravatura no Brasil foi gradual e teve início com a Lei Eusébio de Queiroz, do ano de 1850. Também num dia como o de hoje, 13 de maio, só que no ano de 1981, ao iniciar uma audiência na Praça São Pedro, em Roma, o Papa João Paulo II foi ferido por um disparo que o atingiu na barriga e na mão esquerda. Poucos minutos depois, a polícia acabou prendendo o autor do crime, um terrorista turco de 23 anos, que posteriormente foi condenado à prisão perpétua. Por que de falarmos esses fatos tão importantes aqui na nossa apresentação? A gente abre essa 8ª edição do podcast Fiz Acontecer com 2 fatos de extrema importância que você acabou de ouvir. O entrevistado dessa noite de terça-feira, 13 de maio de 2025, também é de extrema importância para a história da música lemense, a música da nossa cidade. Estamos transmitindo ao vivo aqui e no controle de todas essas ações está o competentíssimo produtor audiovisual Alexandre Lima. Pois bem, nosso primeiro entrevistado internacional possui residência fixa na Filadélfia, cidade da Pensilvânia, região oeste dos Estados Unidos. A cidade de Filadélfia é a 5ª maior cidade do país e está situada entre Washington e também Nova York. Agora deve ser aí final de tarde por conta do fuso horário, que é de mais ou menos 2 horas, salvo engano meu aqui, viu? Portanto, desejamos uma excelente tarde e noite ao nosso amigo Adilson Gouveia, a quem chamamos carinhosamente de Peninha. É uma honra recebê-lo aqui e nós queremos que você seja extremamente bem-vindo ao podcast Fiz Acontecer, meu amigo Peninha. Muito boa noite para você. Boa noite, Café. A honra é minha, prazer é meu estar junto com você mais uma vez, né? A gente tem muita história juntos. E eu estou aqui, ó. Aqui, ó. Eu estou um pouco longe, mas hoje em dia, com os adventos técnicos, a gente está sempre perto. Pelo menos no pensamento, na intenção. Estamos por aqui. Uma boa noite para você também, a toda a equipe aí do podcast Fiz Acontecer. Perfeito, Peninha. Fala pra gente a respeito do fuso horário, quanto de diferença que tem, que horário seria aí precisamente? É 1 hora de diferença agora. Esse horário pode mudar de acordo com os horários que mudam. Horário de verão, aí, por exemplo, a gente chega a ficar 3 horas confuso. Mas é pouco, não é tanto assim. E eu morei em Filadélfia, né? Eu tenho casas lá em Filadélfia, mas hoje eu estou aqui em Hampton Valley, que é do lado, em Filadélfia, eu vou de carro, 10 minutos eu estou em Filadélfia. Mas outra coisa, a Filadélfia é na costa leste dos Estados Unidos. Oeste era do Touro Sentado e o General Custer. Perfeito. Quanto tempo isso, né? Você falou de 1850, da Lei Áurea. Eu era nessa fase, era 1700, um pouco, 100 anos menos, um pouquinho. Um pouquinho mais, um pouquinho menos de 100 anos. Peninha, só para poder avisar aqui a nossa audiência, que é extremamente qualificada, nós estamos a aproximadamente 5.200 quilômetros de distância, atravessando o Atlântico, para chegarmos até o nosso entrevistado da noite. Então, que vocês nos perdoem por algumas falhas técnicas. Imagina. Não são falhas técnicas da nossa equipe de produção, e sim a tamanha distância que a gente se encontra um do outro, né? Sim. E eu queria deixar claro aqui que nós estamos através do Instagram, @Fiz Acontecer Podcast, também pelo YouTube, @podcast Fiz Acontecer,
E ainda pela nossa TV Leme oficial, você pode nos acompanhar aí, estamos nessa trajetória. Pois bem, meu amigo Peninha, a gente pode conversar aqui o nosso bate-papo, falando a respeito da sua família, claro. Peninha, filho do seu Álvaro e também da dona Lídia, casado com a Cássia Volpato, pai da Thaís, do Tiago e também da Dúnia. Como todos já se acostumaram, a gente sempre inicia o nosso bate-papo, Peninha, com uma pergunta que é compulsória. Essa você tem que nos responder, meu querido. Defina pra gente a palavra família e em qual prateleira de importância você coloca essa que foi a primeira instituição do mundo. Família é tudo, Café. A família que nos fortifica, a família que nos apoia, a família que está sempre do nosso lado. A família ela é tudo. Para mim, meus filhos, minha esposa, meus familiares em geral, meu irmão, meus cunhados, cunhadas, os filhos, né, que são... Eu chamo de três luzes. A Thaís é a número 1, o Tiago é a número 2 e a Dúnia é a número 3. São minhas três luzes, as luzes que me guiam nesse mundo aqui. Então, família para mim é tudo, é primeiro lugar em tudo. E não está nem na prateleira, está no meu coração. Perfeito. Maravilhosa a explicação, Peninha. Apenas a título de informação, a família é o primeiro ambiente humano natural em que a criança cresce e aprende. Portanto, nesse contexto que ela constrói as bases para o seu desenvolvimento e também se prepara para uma vida em sociedade. Você preparou bem os seus filhos aí, né? Certeza. Tenho três filhos que têm coração bom, que são trabalhadores, os três. Eu mostrei o caminho, eu dei alguns exemplos. A gente tem dificuldades no começo de vida, no começo de casado, acho que todo mundo passa por isso, né? Mas eu sempre mostrei para os meus filhos que nada cai do céu. Você tem que correr atrás quando você quer, você tem que batalhar. Enfim, plantar direitinho para colher bem. E é o que eu falei para eles e é o que eles têm feito ao longo da vida, graças a Deus. Perfeito. A gente se lembra do quanto de audiência você dava aqui na nossa cidade com a banda Zíper, da qual a gente vai falar mais tarde, mas você continua arrebentando na audiência, viu? Deixa eu só passar para você aqui os boa noites que estão chegando. Da Mar Abelhinha, que está vindo aqui pelo YouTube, também o Jonas Odécio Comim está mandando um boa noite para você. Querido. Minha querida amiga Roseli, vou falar dela daqui a pouquinho, e aqui a Ângela Batibugli, eu acho que é isso. Isso, Batibugli. Tá deixando aqui um boa noite pra gente, viu, Peninha? Legal. Um beijo a Você continua dando audiência, meu querido. Isso é muito bom, né? Que bom. Olha só, a Roseli Moreira, nossa companheira, hoje nós temos aqui uma cadeira vazia, ela não pôde estar presente por problemas de saúde, e ela está te desejando aqui uma noite especial e agradecendo em nome do podcast Fiz Acontecer, da qual ela é a idealizadora, agradecendo a sua presença, viu? Ela diz o seguinte: esse meu amigo está muito chique hoje, entrevista internacional. Que prazer e que orgulho. Roseli, receba o nosso maior carinho, minha querida. Um grande abraço para você, para o maridão Ronaldo, para toda a sua família, pela qual a gente tem sempre muito carinho. Dá um alô para a Roseli, Peninha, porque ela está lá aguardando o seu oi. Eu que agradeço também a Roseli pela essa ideia maravilhosa de expor as pessoas e de colocar as pessoas nesse programa, nesse podcast, que é muito legal. A gente tem uma interatividade legal, a gente fica conhecendo mais pessoas através disso. E eu agradeço muito e te dou um grande e saudoso abraço a você também. Minha gratidão por estar aqui. Perfeito. Roseli, receba o nosso carinho. Peninha, vamos aqui para o nosso bate-papo. Ele é um tanto quanto informal, mas as informações são sempre muito bem-vindas, né? Você nasceu na capital paulista no dia 17 de abril, aniversário recente, né? Foi. Parabéns para você, viu? Em 74, agora o mês passado. Parabéns, muitos anos de vida. Obrigado. Pois é, você nasceu no Hospital Matarazzo, na Avenida Paulista. Naquela época, Peninha, só existiam os casarões dos reis, né? Era rei do café, rei do açúcar. Quais as suas melhores lembranças dessa época, meu querido? Eu lembro que a Paulista ela era muito vazia assim, em relação ao que é hoje, né? Depois que eu me tornei jovem, né? Eu fui lá ver as minhas origens, onde eu nasci direitinho. Meu irmão também nasceu lá, mas no Hospital Santa Catarina, que é um pouco para frente. E eu, naquele tempo lá, tinha
lugares ali que a roça, o lixo era puxado por 4 pareias de cavalo, com os carroção que a prefeitura colocava para tirar o lixo, para você ter uma ideia. E tinha muitas transversais ali que era de terra ainda. Então, eu falando isso, eu me sinto descobridor da América, rapaz do céu. Que maravilha. Mas era assim, era bem legal. Eu gosto do Brasil, eu gosto da Paulista, eu gosto de São Paulo, nossa, eu gosto de Leme. Se eu for para o Brasil e não for em Leme, eu não fui no Brasil. Não é a mesma coisa, né? Pode me esperar em agosto aí que eu vou dar as caras aí. Maravilha. Peninha, o Jonas está entrando aqui pelo nosso aplicativo. Boa noite. Nossa banda Zíper é clássica. Parabéns pela iniciativa e muito sucesso para o amigo Peninha. Quem está dizendo isso aqui é o Jonas. Jonas, ele é uma pessoa. Isso. Ele gosta de filosofia, é um cara que tem sempre algumas palavras legais assim para te dar no dia a dia. A gente se cumprimenta todo dia. Gosto muito do Jonas Gomin, ele é concunhado do Ferretti, dessa família legal que eu adoro também. E, poxa, é sempre bom ver os amigos em torno, né? É sempre muito legal isso aí, me faz gratificante demais, né? Grande abraço para o Jonas aí, para a família, para todos vocês aí. Perfeito. A gente tem um costume, inclusive com uma ideia bacana da Roseli, Peninha, a gente fazer uma expectativa, né, para o entrevistado da semana. E esse menino que está nos mandando um recado aqui, ele acertou de primeira, pelas características do entrevistado que eu acabei postando, Kleber Villa. Oh. Que maravilha ver os amigos queridos nesse papo. Estarei por aqui até o último segundo. Um forte abraço, Peninha e Serginho. Abraço grande. O Kleber tem uma história legal em relação a esse jovem rapaz. Empreendedor também, conhecedor. Empreendedor. O Kleber, quem aproximou os pais dele fui eu, no Chopão. Que bacana, olha isso. Ele perdeu o pai agora faz pouco tempo. Tal. Até bastante recente a perda. E a Beatriz era tímida. O pai também era tímido. Aí eu fiz aquela coisa que eu desci do palquinho lá do coisa e falei assim, vem cá, você tá afim dela e você também tá dando bola para ele. Faz favor de conversar. E foi assim a briga. Cupido, Peninha. É verdade. Eu fui Santo Antônio dele. E o Kleber é fruto dessa união que eu tenho muito orgulho de ser amigos também. Um grande abraço, Kleber. Grande abraço. Ele me falou uma coisa uma vez, eu me arrepio aqui, no Ranchão Sertanejo do Ferreira. Eu estava fazendo uma apresentação lá, com a banda Camurra, e ele falou para mim que ele tinha a melhor interpretação do Why the Little Help For My Friend, dos Beatles, na voz do Joy Cocker, que eu cheguei perto. Ele falou, foi a melhor que eu vi. Eu guardo como um incentivo. E ele era menino, ele era a segunda geração que estava curtindo. Os pais dele me curtiram muito, mas ele estava chegando aquele pouco tempo lá. Feliz. Coisa boa. Tenho muito apreço pelo Kleber, pela família dele, pela mãe, pelo pai, que se foi há pouco tempo. E uma particularidade, o Kleber tem um gosto musical extremamente apurado. Eu sei. Menino que em breve estará aqui sendo entrevistado por nós, viu, Peninha? Vale a pena. Ele tem projetos de marketing muito legal. Exato. Ele tem umas coisas boas para passar para essa galera que quer começar e também assim. Esse cara é o cara. É um profissional de primeira linha. Muito bom. Peninha, eu vou voltar, me pedir permissão para você para voltar aqui para as nossas pautas, as nossas perguntas, que o povo quer saber. O povo quer saber. Nós já temos mais interação aqui, Peninha, daqui a pouquinho eu passo para você. Legal. Olha, a gente estava falando da sua infância, né? Assim como outras crianças da época, você teve o que chamamos aquela infância pé no chão, brincando na enxurrada, com medo do mertiolate, quando ralava as mãos. Você tinha realmente medo do mertiolate, assim como eu? Eu tinha paura. Medo eu tinha de chegar em casa com algum machucadinho. Quando eu vi o mertiolate, eu entrava em pânico. Eu começava a chorar antes de passar. Puxa vida. Veneno. Olha aqui. Você foi daqueles meninos que atirava pedra de estilingue, né? Estilingue tem uma história bacana aí, viu? Imagino que jamais você poderia ter pensado, nessa época de atirar pedra com estilingue, de correr na rua, de ser crooner de uma banda tão famosa como se tornou a banda Zíper, Peninha. Na minha vida, Café, nada, profissão, tendências, tal, nunca planejei nada. Eu nunca imaginei que eu ia ser músico.
Eu trabalhava de engraxate quando eu tinha 9 anos. Quando eu tinha 11, eu fui feirante. 12 anos, eu fui feirante. Depois eu passei a trabalhar com carteira assinada. Com 13 anos, eu trabalhei na Diana Produtos Técnicos de Borracha. Eu era office boy. E depois, com 14 para 15 anos, eu fui trabalhar na Mercedes-Benz como arquivista. Tudo com carteira assinada. Aí eu fui vender livro, trabalhei em outras firmas assim pouco tempo, fui vender livro, comecei a ganhar dinheiro, fui para a Argentina, que eu ganhei um prêmio. Eu fiquei um mês no Paraguai para aprender o idioma. Aí, antes de viajar, eu falei, me dá minha carta de apresentação. Para quê? Eu vou vender livro lá, vou ficar lá um mês, vou ficar um mês sem fazer nada. Aí a equipe toda, era uma equipe americana na época que eu trabalhava, resolvemos ir todos lá para ver. A equipe foi para lá. E eu tive o privilégio de morar na Argentina por 11 meses, fiz 18 anos lá, tive que voltar por causa do Exército. Aí, quando eu fiz o Exército, comecei a tocar numa banda Noção, que foi a minha primeira banda, foi por acaso também. Virei vagabundo. Essa é a parte boa da história. Eu me divirto Depois de que vira falar isso, músico, porque vira vagabundo. ninguém tem ideia o que é você preparar um show. A gente vê o iceberg que é grande lá em cima, que derrubou um navio gigantesco, Titanic, que afundou, que ele é grande, ele é grande. Mas a base do iceberg é bem maior do que o que está aparecendo lá em cima. E para preparar um show, olha a base, depois você vê o show. Perfeito. Peninha, eu tenho o maior orgulho de dizer aqui que todos os nossos entrevistados, até agora, nossa 8ª edição, todos eles começaram realmente a trabalhar bastante cedo, com pouca idade, 14, 15 anos. Nós tivemos aqui o exemplo da Roberta, também da Paula Rosolém, Toninho Madrugada, que foi para a roça com 14, 15 anos, já São os grandes heróis. puxava o batente, né? É. Agora conta pra gente, Peninha, quanto tempo durou essa sua saga de carteira assinada? Foi até começar a vender livro. Depois, quando eu voltei, bom, deixa eu explicar que eu como músico, a única carteira assinada, eu sempre fui aquele cara que eu nunca processei nenhum patrão, graças a Deus, eu me dou bem com todos eles até hoje. Eu nunca assinei um contrato de participação da banda, eu sempre foi fio de bigode, café, foi só na palavra. Graças a Deus eu tenho isso comigo até hoje. Eu não preciso, a minha palavra ela se faz valer. Então, mas depois, na Perdigão, quando eu fui para lá, quando a Perdigão me contratou, eles tinham que ter esse processo de carteira assinada. Então, está assinada na minha carteira hoje, está assinada a profissão, músico. Eu tirei minha carteira de músico lá em Santa Catarina. Então, eu sou músico profissional. O cara fala assim, mas você lê música? Eu falo, não. Eu não leio partitura, mas eu sou um músico prático, que eu tirei a carteira como cantor. E o pessoal acredita que eu canto, e eu estou cantando, eu vou cantando. É muito na raça, né? Perfeito. Olha só, Peninha, a gente tem aqui, eu estou falando que você nos gera muita audiência, interatividade demais aqui, chegando para a gente. Mauro Mendonça está nos dizendo, não muito tempo nós tínhamos bandas que realmente sabiam tocar. Todas tinham musicalidade e eram multi-instrumentistas. O que o Peninha acha dessa nova geração que faz tudo com elementos digitais? Que pergunta capciosa para você. Obrigado, Mauro Mendonça, pela interatividade aqui. Ainda bem que o Mauro perguntou isso. Boa noite, Mauro. Boa pergunta sua. E eu tenho uma resposta que eu sempre tive essa resposta. E vou continuar mantendo isso. A gente tem na gíria musical, a gente fala que tocar na unha é você tocar o instrumento, guitarra, cantar, fazer lá. Hoje, na era digital, tem muito VS, Virtual Som. E isso me incomoda. Eu vou dar um exemplo. Eu cantei uma vez no Lago, e música, no Zíper, a gente cantava Sapato Velho, cada um fazendo uma voz, que não são fáceis de fazer. Quem arma esse vocal é o Kiko, do Roupa Nova, e as pontas são altas mesmo. E eu me lembro que lá no Lago, eu fiz 4 vozes diferentes no Sapato Velho e ninguém percebeu. Porque tinha um fundo, uma areia, um fundo de VS. Então, eu acho que o VS ele pode ajudar para um cara que está fazendo violão em voz, pode ser legal. Você faz na unha. Você toca o teu instrumento, o tio toca o instrumento lá e vocês fazem na unha. Sem VS. Eu acho que é CVS. Eu não vi você tocar com VS ainda.
Isso que valoriza os músicos. Boa pergunta do Mauro. Gostei da pergunta. Eu sou muito contra o Virtual Som. Eu não gosto de Virtual Som. E se der certo em agosto, eu tenho um plano aí de fazer com um time que é do amigo meu, o Nelsinho, meu produtor lá de Araras. E eu pretendo fazer alguma coisa assim, muito assim, intimista, com uma galera amiga, assim, um pessoal que gosta da gente. Fazer alguma coisa nesse sentido e mostrar que dá para fazer na unha sem precisar do tal do VS. Eu sou contra isso. Perfeito. Tá aqui, olha, a Roseli, nossa mentora, tá aqui deixando uma pergunta, nem é mais uma pergunta, ela tá fazendo um elogio. Ela diz assim: eu tive o prazer de curtir um show maravilhoso do Peninha no Zero Grau. Foi uma noite encantadora. A pergunta que você fez, Roseli, eu vou deixar para um pouquinho depois, tá? Vai ser uma expectativa aqui para você. A Luana Chaves também no nosso aplicativo, dizendo o seguinte: o Peninha tem experiência do mundo e como ele enxerga a nossa Leme e se sente saudades. Ela deseja aqui uma boa noite para a gente. Boa noite também para você, viu, Luana? Obrigado por participar. Saudade da nossa cidade, Peninha? Com toda certeza você tem, né? Olha, eu vou cantar um pedacinho. Leme, meu torrão tão querido. Eu não sou nascido em Leme. Eu fui para Leme a primeira vez em 1977. Eu estava no Brazilian Show. Depois não, minto. Eu estava na Porteira dos Pampas antes de eu ingressar no Brazilian Show. E foi por acaso. Foi por acaso que o baterista que ia tocar com o grupo Mensagem, que era o Landinho, Amadil, o Max, o Marcos, e eu fui de baterista, que eu tocava na Porteira dos Pampa, e ele falou: pô, minha filha não está bem, você pode fazer para mim lá uma moçada legal? Eu falei: eu vou. Se o meu patrão permitir que você faz aqui, eu vou. E foi a primeira vez, foi um baile de aleluia que nós fizemos no 29 de agosto. E foi legal, eu tive o primeiro contato tal. Depois, em 1980, o Marcão resolveu querer montar uma banda. Eu falei: bom, o buraco é mais embaixo. Foi quando eu fui para a Leme e comecei a arrebanhar o pessoal. E foi difícil. Não, se a turma achar que é fácil, não tem ideia. As dificuldades existiam na época. Eu tenho muita gratidão pela família do seu José Fruges, muita gratidão, Dona Marilena, todo, o Max, o Marcão. Eu tenho muita gratidão por eles, porque eles tiveram que dar duro e tal, e eu comprei a briga também na época. Aí eu trouxe o Cisco, depois o Eclis veio, nesse meio tempo o Eclis veio também, aí veio. Eu fui buscar o Carlão estava no Coisa Nossa na época. Eu falei: quer fazer lá comigo? Ele falou: onde é? Eu falei: tá, vamos lá. E deu tudo certo, graças a Deus, a gente deslanchou. E em 1986, por uma questão de marcas, essas coisas, tivemos que mudar de Mensagem, que soava como grupo gospel, né, para grupo Zipper. Quem, aliás, batizou, esse aí foi na usina São João, Marquinhos, num almoço, estava querendo inventar nome, ele falou assim: Zipper. Eu falei: é esse. Para, Pronto, não sei mais. tá feito. O Marquinho Tio que deu essa ideia e foi realmente o que aconteceu. E foi um show na praça que nós fizemos mudando o nome. Tenho isso gravado até hoje. Perfeito. E as coisas foram desenrolando e eu tenho para mim a banda do meu... Eu toquei em várias, né? Mas a banda do meu coração foi o Zipper, não tem jeito. Tenho muita saudade do Paulão Laquimé, saudade do Ed. Foi a alavancada, né? Foi legal. Perfeito. Foi duro, mas foi legal. Peninha, meu querido, mais interações aqui. Essa daqui ficou muito boa. O Yuri Carvalho está dizendo o seguinte: a parte do virei vagabundo me surpreendeu. Tem aquela pecha do músico, né? Que a pessoa fala: você é músico? Você trabalha com o quê, né? Isso pega um pouco ainda até hoje. Clássica. Pergunta clássica. Perfeito. Yuri Carvalho, obrigado por participar aqui com a gente. A Roseli está dizendo que é um prazer tê-lo aqui no nosso podcast. E o Cristiano Lima está dizendo o seguinte, Peninha: podemos esperar um dia uma apresentação da banda Zipper, um show comemorativo, por exemplo, para apaziguar o coração de nós que somos fãs? Eu tive essa ideia. Eu sempre tive muita... Desculpa, eu tô muito gripado. Fica tranquilo. Eu sempre tive muita intuição, Café. Em 1912,
ou melhor, em 1912. Oh, 1912 é muito tempo. Em 2012, a banda fazia 30 anos que nós tínhamos, a banda teve sua existência, chegou ao conhecimento público, fazia 30 anos. Aí eu daqui, conversando com o Marcão e com o Max, com todo mundo, eu falei assim, estou indo para o Brasil, vamos fazer aos 30 anos uma homenagem para a banda Azul, para nós, de 30 anos, foi no Ranchão. E aí eu me lembro que o Eco estava na praia, ele até subiu a serra, que eu marquei uma reunião na casa do Marcos Fruges, e foi todo mundo. O tio estava até trabalhando, ele parou lá para ir lá nessa reunião, veio o Cisco, veio todo mundo. E eu propus a ideia, todo mundo aceitou de primeira, lá todo mundo tocava na unha, vamos. Demos uma relembrada no repertório, 30 anos após, era só pegar o repertório e parecia que nós tínhamos ensaiado ontem. Quando a coisa anda bem assim. E nós fizemos essa lembrança dos 30 anos no Ranchão. Quando eu quis fazer a próxima no Ranchão, aí eu me surpreendi com os músicos, começaram a fazer algumas exigências assim, fora de questão, como dinheiro. Eu falei, a portaria que der na portaria, a gente racha aqui, boa. E começaram a questionar a respeito. Eu abri mão e fiz com a banda Camorra, em 2013, que foi também outro, para não ter mais discussão. E depois, quando nós perdemos o Ex, o Ex faz muita falta. Ele esteve aqui em casa, aqui em Filadélfia. Eu estou em Hampton Valley hoje aqui, eu moro um pouco mais de lado. Mas o Ex esteve aqui, eu fiz uma música, eu não sabia que ele estava naquela situação que ele terminou. Chama... cara, eu falo isso aí, eu fico meio tocado aqui. A emoção toma conta. Isso é muito bom. Nós queremos extrair o melhor de você. Essa é a nossa intenção. Inclusive a sua sensibilidade. E ele veio aqui, ele com a Marta, né? E ele mostrou essa música, eu fiz a letra. Espetáculo. Conta a história, o Ex adorava trem. Ele tinha um fetiche com trem, com ferrovia, essas coisas. E aí a música diz que a nossa vida é um trem de ida. O trem não dá marcha. É muito difícil você ver um trem andando de marcha ré. Você vai ver ele indo para frente. Você pode parar em qualquer estação, pode aprender, trocar, vender, ensinar, uma série de coisas. Mas você embarca no trem, ele vai. E depois eu subi da notícia, né? E quando eu não consigo ouvir essa música, se começar a lembrar dela já dificulta. E nós fizemos isso lá na minha casa de Filadélfia. E não que o Cisco, desde 1970 que eu conheço eles estivemos sempre juntos, ele tocava na noite de São Paulo. Foram as duas perdas da banda, né, Peninha? O Cisco e o Eccles. O Paulo Lacimé também se foi. São 3, então, perfeito. De Ribeirão. Quando nós fizemos aquele tributo a Damasceno, eu não sei se você lembra disso. Lembro, claro. A última música era Wants to Live Forever, é do Queen. Perfeito. E eu estava cantando a música, olhando para o público. Quando eu olhei para o telão, eu vi o Ex, eu não consegui terminar a música. O Marquinho, eu me emociono muito às vezes no palco. Eu procuro não deixar perceber, mas tem hora que não dá, tem hora que fala mais alto. A música é puro sentimento, né, Peninha? E essas coisas me tocam muito, porque foram companheiros, foram amigos, mais do que amigos, né? Foram os irmãos mesmo que eu tinha, adotados pela música, né? E o Cisco, cara, o Cisco era meu... o Paulo, todos eles, é difícil a gente tentar lembrar das coisas assim. Eu vou te dar um instantezinho para você se recompor e eu vou fazer mais interações aqui, Peninha, porque, assim, a nossa pauta já foi embora mesmo, viu, meu querido? Por quê? Simplesmente pelo fato de que a gente tem que dar prioridade às pessoas que estão nos mandando interação aqui. Você respondeu muito bem a pergunta do Mauro Mendonça,
E o Igor Roberto, também aqui pelo nosso aplicativo, está fazendo uma pergunta que é um complemento da pergunta que foi feita anteriormente. Ele diz o seguinte: Igor Roberto, inclusive acho que existe um programa chamado FL Studio. É muito fácil para qualquer pessoa produzir alguma música, já que os sons são virtuais e não exigem nenhuma habilidade. É verdade isso? O IA. O IA está chegando. É complexo isso também. Desculpa. O IA, inteligência artificial. Hoje você põe uma letra. Eu não tenho essa habilidade, eu não sei mexer com o computador. Me dá o estilingue que eu resolvo, mas o computador é coisa que não é para mim. Não é para mim que eu quero dizer, não que não me interessa, mas que eu tenho umas coisas que eu tenho que fazer lá, tal, mas são restritos, não é conhecimento profundo. Mas hoje a maioria das produções, o cara tira do IA. Ele põe a letra e vem várias opções. Você põe a letra e pede o rumo, o ritmo, parece. Ele te dá a opção. Ele já traz pronto assim os caminhos melódicos, tal. A melodia eu só consigo escrever com a melodia. Eu vou melodiando e vou escrevendo. Mas a harmonia é tudo igual, Café. Você toca, você sabe, tem umas sequências harmônicas, são todos parecidos. Você Perfeito. toca 3, 4 músicas com a mesma sequência harmônica, só que as melodias são diferentes. E esse procedimento aí está fazendo isso hoje em dia. Está perdendo um pouco do romantismo, está perdendo um pouco da criatividade, está muito. Facilita a vida, mas exclui o talento, né? Exatamente. As pessoas vão parar de pensar com esse negócio da inteligência. Exato. Vai parar de usar um pouco mais a. É como o corretor automático do meu celular. Peninha Cidinha Cimarelli, aqui pelo nosso aplicativo, olha, ela diz assim: como temos talentos criados em Leme. Ver o Peninha assim me faz sentir nos meus 16 anos. Continua lindo. Ela diz que você continua lindo. Beijos, meus amigos, é o que diz a Cidinha Cimarelli. O Fábio Cuca Fresca está deixando um grande abraço aqui. Ele disse que está na casa dele em São Paulo. Beijo, Peninha. Fábio Cuca Fresca. Um abraço, Fábio. A Célia Ribeiro, aqui pelo nosso aplicativo. Olá, boa noite. Bem falado sobre os sons virtuais, mas parece que a juventude de hoje gosta de cantores que não cantam e músicos que não tocam. Ela diz, é complicado. Verdade. Maria de Lourdes Silva, boa noite. Então quer dizer que em agosto estará no Brasil? Olha, você deixou a dica, hein? Eu já reservei uma passagem. Vou para Leme, ainda não tenho nada definido. Eu entrei em contato com o pessoal do clube, mas agosto tem as festividades e, evidentemente, eles vão fazer o baile de aniversário. E nós tivemos o prazer de ter feito o último baile de aniversário com a banda Bandade do Carlão, que foi muito legal também, pessoal, muito legal. Eu tenho que mandar um abraço para o Wagner, mandar um abraço para o Gebão, Carlão, evidentemente, e tal, né? E o Shin, que foi nosso percussionista, o Shin, nosso amigo Shin, passou por uma tragédia recente que pegou a gente, viu, Peninha? Fiquei sabendo. Foi um momento muito complicado na vida dele, da Elaine, da filha Roberta, e a gente deixa aqui todo o nosso carinho por você, viu, Shin? Bicicletaria do Shin. O Shin é meu talismã, rapaz. Ele, uma humildade, ele ouve todo mundo, legal. E me parece que ele não continuou com o Carlão, não sei quais os motivos, tal, mas eu sei de uma coisa, que a banda, nós fizemos um dos bailes, eu ouvi de diretores, né, do Marcelo, do Peteca, o japonês é uma coisa... Eu dou muita risada, porque aquela turma lá. Eu tenho um apreço muito grande por todos eles. E eu sei que, poxa, eu fico, né, surpreso, às vezes, com as coisas como acontecem. E o Marcelo falou uma frase lá, você estava lá, se não me engano, você esteve me entrevistando lá, foi? Você foi lá me entrevistar, lá no Empírio. E eu me lembro que o Marcelo falou uma coisa, Peninha, eu estou aqui no clube há 10 anos, 10 ou 12 anos. Falei, o primeiro baile que começa cheio e termina cheio. Que maravilha. Eu fiquei feliz. É um orgulho. Eu fiquei muito feliz. Foi um baile muito gostoso, foi tudo muito certo.
E o Carlão ainda teve, por causa do tempo, teve que cortar uma seleção italiana, que eu tirei aquilo sabe quando você tira inspirado, assim? Uma seleção inteira de músicas italianas que ia cair que nem luva lá também. Que maravilha. Isso aí nos faz crer que, poxa, você falou do Zero Grau. Eu não sei se você sabe, que o nosso ouvinte aí falou que teve lá, tal, que foi num evento que eu fiz lá. Exato, foi a Roseli, nossa mentora. Então, a Roseli, você abriu aquele show, você lembra que você abriu? Eu abri aquele show, puxa vida, como eu me lembro disso, Você que lembra, prazer e que orgulho. Você lembra de outro detalhe importante que teve naquele dia lá ou não? Rogério cantou no show também. Também, ele falou para mim. Rogério Teixeira. Eu sempre procurei abrir portas para nós, sabe? Perfeito. A nossa classe, queira ou não queira, ela não tem uma união perfeita. Existem alguns acertos, tal coisa, mas não existe uma união como deveria ser, como eu gostaria que fosse. A ordem dos músicos do Brasil é uma desordem. Eu sei que é, eu sei. Eu lembro quando o Frejá estava batendo nessa tecla aí, que ele estava falando da ordem dos músicos e tal. Mas eu nunca vi uma equipe de advocacia defender um músico da ordem dos músicos. Nunca vi. Nunca vi o cara ser processado e ter uma defesa da ordem dos músicos, por ele ser músico. A ordem dos músicos é a mesma coisa que esse sindicato que hoje está desonrando as pessoas, os mais idosos do Brasil. É a mesma coisa que esse sindicato, que você não sabe para que é, para que serve, para que te representa, mas está lá. E eu sou contra isso. Eu nunca me sindicalizei em nada. Nada. Nem na ordem dos músicos você tinha que ter a carteira para você mostrar que você é profissional, só, mais nada. Mas eu tenho para mim que as coisas vão de melhorar. Com tudo isso que está havendo, com os VS, o IA, as coisas vão de melhorar. E a saudade que esse povo sente aí de ver o pessoal tocando na unha mesmo, é o que eu quero dizer, acho que é o que tem que ser feito. É chegar lá e tocar instrumento. E só voltando no Zero Grau, aquele dia foi recorde de público naquela casa. Não sei se você lembra disso. Eu me lembro, fiquei muito à vontade aquela noite, muito bacana. Aliás, você entregou o show para nós assim, ó, de mão beijada. Top. Que coisa boa. E depois fiquei para ver vocês, que foi um prazer enorme. Peninha, você está recebendo um abraço do Vlad Martins. Olha só, um abraço desde Lajeado, no Rio Grande do Sul, para o grande Adilson Peninha. Meu primo gaúcho. Bons tempos. Vlad é uma pessoa de um alto conhecimento. Por acaso, nós nos encontramos sem marcar nada, do nada, nos encontramos na Itália. Minha família, eu, meu irmão, minha cunhada, minha esposa, e ele com a esposa dele, lá na Itália, nos encontramos, por acaso, no lugar. Falei, você está brincando? Falei, você sabia que eu via? Então, não vou dar autógrafo. Começou aquela... Que saudade que eu tenho do Vlad. Um abraço, Vlad. Espero que você esteja bem. Ele sofreu toda aquela enchente lá no Sul e conseguiu superar essa fase aí. Passaram por momentos muito difíceis, né, Peninha? O Luan Viana também participando aqui com a gente. Nossa, a interatividade hoje está perfeita, do jeitinho que a gente gosta. Olha só, o Luan Viana está te pedindo um conselho, Peninha. Gostaria do conselho do Peninha para quem está começando. O que estudar e, além do violão, quais outros instrumentos? Obrigado, Café. Obrigado a você, Luan, por participar com a gente aqui. Ô, Luan, boa noite. Instrumento, todos que você puder tocar. O multi-instrumentista hoje não passa apertado. E, evidentemente, você tem que ter esse tempo. E eu estou relaxado, porque se eu pegasse o meu violão, uma hora eu tocaria melhor, mas eu não tenho tido essa... Eu passei uma fase aqui meio difícil, teve uma fase... O inverno aqui nos derruba um pouquinho, a gente fica meio borocochô, mas tudo passa. Mas estar em contato com os instrumentos é sempre bom. Todos que você puder desenvolver, que vai ser legal. Perfeito. Peninha, olha, o Fabrício... Eu já vou até te responder antes do Peninha, Fabrício, porque sim, com certeza sim. O Fabrício está dizendo o seguinte, Peninha, aproveitando esse momento de emoção, se você tocou ou conheceu o nosso querido G-Rock. Nossa, outra perda grandiosa que nós tivemos. O G, eu chamava ele de fofurinha. Teve uma época que eu dei uns conselhos para ele, que ele estava meio
conselho assim, conselho que eu quero dizer, pelo tanto que eu tenho de vida, ele era sempre um garotão, sempre animado, tocava muito, muito, Demais da conta. um músico muito completo, instrumentista fantástico. E que falta tá fazendo, viu, Peninha? Eu sei que sim, eu sei. Aliás, teve um movimento que o Rodney fez aí para ajudar a senhora mãe dele e tal, e a gente também. Essas coisas sempre eu vou fazer, isso não vai ter jeito, eu vou estar sempre junto. Tem coisas que marcam a nossa história, né? O James Nobom, naquele show que a gente ia fazer no Ranchão, ele, na última hora ele não foi, ele não quis ir. Mas aí foi o outro G. Foi o outro, o G bom. Eu acho que o Você esteve acompanhado de um G. O G Gordo se arrependeu, porque cada um levou um conto aquele dia. Que maravilha! Olha a interação aqui do Jonas Odécio Comim. Conte um pouco da participação dos programas de TV. Vocês foram os pioneiros. Mamonas Assassinas vieram bem depois. Olha que lembrança boa, hein, do meu amigo Jonas Odécio. O Jonas ele, como eu te falei, ele gosta muito de filosofia, né? Ele tem coisas assim, ele escreve muito bem, ele me manda uns recados assim todo dia. Eu acho legal isso, porque eu leio, eu fico pensando, eu falo, pô, essa aqui foi legal, tal. E em 1996 eu cheguei na América. Mas em 86 nós fizemos o programa da Hebe. E eu fazia aquela brincadeira da volta ao mundo e personificava. Só para quem não sabe, Peninha, ainda se encontra no YouTube com visualizações a rodo. Eu vejo sempre que posso. Eu vejo aquilo. Nós criamos esse negócio. Eu vou te explicar o porquê. Quando eu estava no Brazilian Show, aí vai voltar na história do VS. Quando eu estava no Brazilian Show, eu fui fazer um show no Rio de Janeiro, que era a convenção da Mercedes-Benz Mundial. E naquele show tinha o Chico Anísio, que ia fazer as piadas, os Três do Rio, que ia fazer uma parte do show, e o Brasília Show, que era a banda que eu estava, que nós íamos tocar. E eu, naquela ocasião, nós tínhamos 2 camarins. O camarim do Chico Anísio e dos Três do Rio, e tinha o camarim, que era do Brasilian Show. Aí eu, muito cara de pau, né, Café? Eu sempre fui muito curioso. Cheguei na porta do camarim dos caras lá, bati. Oi, tá tudo bem com você? Precisa de alguma coisa? Tá tudo bem atendido? Aí ele falou, você é o menino que vai atender aqui? Eu falei, desculpa, não é não. Eu dei essa desculpa aqui. Eu sou da banda do lado, aí eu queria conhecer você. O Miguel falou, vem cá, moleque. Foi curiosidade mesmo. O Miguel me pôs no colo, cara. Ele falou assim, fiquei numa roda, eu pensei que ia ficar 5 minutos. Eu fiquei 45 minutos naquela roda, no pré-show, que eu nunca dei tanta risada. O Chico contou a mesma piada com 5 intérpretes diferentes, com 5 personagens. Meu Deus do céu. Cara, e o Miguel, na hora do palco, ele me chamou, eu fiquei atrás de um Thunderson dele, assim, Café, nunca esqueço. Ele tinha um baixinho em pé, assim, de pau, um bumbinho eletrônico dele, aquele microfone Binson que eles usavam, ele, o Cestino e o Clóvis, né? E ele falava, ele virava para a Peninha, olha isso aqui. Porque ele achou que o meu senso de humor era uma coisa que devia ser explorada. É o que eu falo para o Gebão hoje, o Gebão, eu falo, explora teu senso de humor. E o Miguel me deu a régua e o compasso, cara. Aí eu segui os conselhos dele, deu muito certo na minha vida. E eles faziam algumas músicas típicas dos países, eu peguei aquele e montei a Volta ao Mundo, com aquele chapéu que a Dutch confeccionou. Complementou, né? O seu show. Cara, montamos a banda. Eu só queria mandar um recado aqui para nossa querida Roseli. Nas entrelinhas, Roseli, a sua pergunta foi respondida, você percebeu, né? Então aguarde, viu? Com toda certeza. Peninha, o nosso amigo Gregório está aqui no aplicativo. Olá, como estão? Aproveitando essa ilustre presença do Peninha, gostaria de saber, quando falamos de segunda voz na música, falamos sobre oitavas ou sobre harmonia? Está deixando aqui um grande abraço para você, o meu amigo Gregório, Peninha. Gregório, como eu te falei, eu não sou um músico de leitura, mas isso eu posso te responder. A primeira voz, geralmente, é melódica, é melodia. A segunda voz é harmônica, é harmonia. Ela pode ser para cima ou para baixo, a segunda voz. Pode ser uma voz segunda para baixo ou uma segunda para cima. Mas é dentro do campo de harmonia, a segunda voz. A primeira é melodia.
Perfeito, respondido por Gregório aqui. Nossa, quanta interação aqui, Peninha. Você Aqui, está nos trazendo uma audiência muito boa. fico feliz. Agradecemos, viu? Fico A feliz. Marlene Moura diz o seguinte: parabéns, Serginho, pelo podcast. E ela tem uma curiosidade. O que o Peninha ouve hoje em dia com relação a bandas? Antigamente eu sei o que você ouvia. Bom, desculpa mais uma vez, eu estou muito... Eu ouço um pouco de tudo. Mas os clássicos, quando todo mundo fala do Metallica, por exemplo, eu não sou fã. Rock serrote, eu não sou fã. Eu gosto do rock... se você falar de The Purple, The Who, Ilha Hip, Black Sabbath, Led Zeppelin, Beatles... Yes! Aí é minha praia. Mas esse rock progressivo de hoje, que não tem... É uma coisa meio que não me atrai, não me cativa. E música popular brasileira, né, que a única música brasileira de raiz mesmo é o choro. Mas tem muita coisa boa na música popular brasileira. Eu gosto de sertanejo, bem tocado, eu gosto de qualquer coisa que seja boa. Menos esses progressivos de serrote aí, que não me faz a cabeça. A nossa geração começou a ouvir rock com Pink Floyd, né? A minha, eu não sou Pink Floydiano. Pra você ter uma ideia, eu não sou. O David Gilmour que me desculpa, eu gosto deles, tal, tem músicas deles que eu acho legal, mas eu sou mais daquelas bandas que tinham um rock mais, sabe? Você curtiu The Who? O The Who. Oxe, com certeza. The Who. Led Zeppelin. Maravilhoso. Led Zeppelin era uma coisa legal demais. Olha, agora eu tenho aqui, Peninha, isso é um testemunho, tá? E eu tenho certeza que vai te emocionar. O Vlad está dizendo o seguinte: o Peninha é aquele cara que te liga dos Estados Unidos quando passamos por uma grande tragédia no interior do Rio Grande do Sul, na grande enchente. Ele nos ofereceu apoio e solidariedade. Um cara com um coração gigantesco. Eu já sei disso. Porra. Se a gente não fizer isso, vamos fazer o quê aqui? Fala para mim. O que a gente está fazendo na Terra, né, Peninha? Ele é meu primo. É um primo meu que a gente, quando era criança, a gente... Bom, eu vou responder para o Vlad. Talvez seja da gratidão dele deixar a gente ficar na janela assistindo a televisão que eles tinham e nós não tínhamos. É simplesmente uma troca de gentilezas, né? Que bacana. Mas eu conheço você um pouquinho mais do que isso, viu, Peninha? E sei perfeitamente bem sobre o que o Vlad falou. Eu tenho essa consciência a seu respeito, viu? Ele é um primo que eu gosto muito dele, gosto bastante deles todos. Meu amigo Vlad, você deixou meu entrevistado um pouco mais emocionado do que ele já estava, viu? Eu queria que você deixasse um grande abraço aqui, olha, pro Fábio Cuca Fresca, que é irmão do Ferretti. Opa. E também para o Marcos Fruges, que está ligado aqui com a gente. Olha que saudade. Marcão, eu quero saber do joelhinho dele, se ele sabe o joelhinho dele. Joelho prejudicado. Mas o Marcão... O Marcão, a nossa história ela é muito grande, ela tem... isso tem décadas, né? Então o Marcão é aquele Dom Max, poxa, família dele, tudo e tal. E a gente briga com os irmãos de vez em quando. Você sabe disso. Sem dúvida. A gente de vez em quando... Senão não é irmão. De vez em quando os irmãos dão uma desentendida assim, mas está aqui dentro. Está aqui, com certeza está aqui dentro. Eu guardo um lugar muito... Eu tenho... Numa das quinas do meu coração, esses caras estão. Perfeito. O cantinho está ali, né? A Virgínia Vieira, Peninha, está dizendo o seguinte: Rodney e seu primo Nicolas. Eu não entendi a mensagem, mas eu tenho certeza que você vai entender. Rodney? Seu primo Nicolas. Eu fiquei boiando, minha querida Virgínia Vieira, mas está aqui. Obrigado por participar com a gente. E a Juliana, Peninha, está dizendo o seguinte: boa noite a todos, quão satisfatório é rever esse amigo, ainda mais aqui na TV de casa, chamei até a família para ver. Agradeço a TV Leme e é por essas questões que sou assinante há muitos anos. Que satisfação, Juliana.
Mas o prazer é nosso, né? De estar com esse povo junto com a gente. É aquilo que eu falo, né? Às vezes as pessoas falam, Peninha, você vai no show, teu show é legal. É que quando a gente recebe carinho, a gente devolve através da música. Eu sou muito interativo com o público, você sabe disso. Então, a melhor maneira de agradecer esse carinho é você fazendo um show legal, você trazendo lembranças boas, você fazendo as pessoas interagir e participar junto com a gente. Isso só nos dá muita alegria também, né? Assim, a nossa proposta de musical é você trazer alegria para as pessoas. Perfeito. Você está recebendo aqui também o carinho da Tuva, mandando aqui um beijo Ah, grande para você. outro E cara. agora eu entendi com toda certeza a frase da menina aqui. Olha, ela diz o seguinte: não vi a pergunta. Ele comentou como se fosse para mim, que o Rodney é meu primo. Agora tá explicado, tá certinho. A Roseli Moreira manda aqui dizer para você que a resposta foi dada e ela já está ansiosa. É, nós queremos muito que você esteja aqui com um novo show esse ano, viu, Peninha? Com toda É, certeza. eu estou dependendo de alguns ajustes ainda para poder realizar mais esse show. Café, se eu te falar uma coisa, você pode acreditar. Eu fiz com o Carlão o último baile. Eu não, o que dá, o que a gente, o que eu pego para mim de dinheiro, que no final acaba ficando tudo aí mesmo. Não paga a minha passagem de ida. Por isso que a gente gosta, como é feito com carinho e não por grana. É por isso que você é tão benquisto assim, né? Não paga a passagem de ida. Verdade. Perfeito. Mas vale a pena rever os amigos, né, Peninha? Com toda certeza. Eu tenho muito amigo em Leme, no Santa Catarina, eu tenho muitos amigos em Videira, Santa Catarina, lá na parte lá embaixo nas praias também. E eu sou feliz por ter amigos assim em vários lugares. Aqui na América eu tenho muitos amigos, eu tenho amigo no Canadá, eu tenho amigo na Itália. Enfim, eu se eu não puder juntar, separar, eu não vou. Perfeito. Peninha, só para você saber, eu tinha feito um roteiro que você recebeu. Ele tinha pelo menos 20 questões aqui. Eu sei. Mas ficou muito bem explicado tudo isso, e o que me dá o maior prazer do mundo é saber que a gente interrompeu a nossa pauta para atender a você com as suas questões, com as suas perguntas, com a sua interatividade. Isso é bom demais, isso é um tremendo de um prazer para a gente. Mas eu queria, antes da gente encerrar, Peninha, apenas um pequeno pedacinho da nossa pauta, dizer que você ganhou prêmio de melhor vendedor. E eu quero citar essa frase que você disse para mim, que eu achei demais de interessante. Você dizia o seguinte, eu vou ler com as suas palavras, tá? Você brinca dizendo que conseguia vender avião caindo, casa pegando fogo e barco afundando. Esse é o famoso poder do convencimento, Peninha? Até não acontecer essas tragédias, eu conseguia vender alguma coisa atinente a esse problema. Eu conseguia vender alguma coisa, né? E, posso te garantir uma coisa. E na maioria dos atos que eu vendia, eu sempre deixava uma frase no final. Eu fui vendedor, que é sempre um apoio. A banda Zíper eu cansei de vender. Eu saía com o suar, né? Saía agora, para cima ou para baixo. Vamos para Ribeirão que tem chopp lá. E a gente ia entrando nas cidades ali e vendendo bairro. E o suar ficava impressionado. Quando eu falo isso, quando eu vender avião caindo, barco afundando em casa pegando fogo, acho que uma das coisas dá para vender esperança. Porque essa pessoa que está perdendo isso vai pensar o quê? Exato. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu estive em Jardinópolis, tinha 2 bailes para fechar. E eu cheguei de surpresa nessa reunião. Eu e o Suar. Era uma terça ou quarta-feira, no clube. Aí estava lá o Gonélio, o Jaime, que vendia nossa banda também, esses empresários. E tinha uma mesa redonda assim, o pessoal lá reunido, tá? E não era, o cara lá era muito justo, o diretor, ele falou assim, quem me fizer a melhor oferta, leva. E eu percebi que eles não tinham mostrado o nosso pôster lá. E eu entrei e falei assim, boa noite a todos, boa tarde a todos, tudo bem?
Ó, meu nome é Peninha, meu apelido é Peninha, meu nome é Adilson, eu sou da banda Zíper. Eu estou aqui que a situação nossa tá braba, então não estou vendendo todas essas bandas que, aliás, eu conheço o Bonelli, conheço o Jaime, conheço o Rico, e sei que são muito competentes, tem sempre muita coisa boa para oferecer. Mas hoje eu vim oferecer a minha banda, por essa aqui eu respondo. Eu sei que vocês estão interessados na orquestra de Tupã, que, por sinal, muito bom gosto, é uma orquestra muito competente, muito legal, músicos excelentes. Mas, por exemplo, eu tenho 4 trompetes, eu tenho 4 saxofones, eu tenho 2 trombones, eu tenho bateria, eu tenho piano, eu tenho teclado, eu tenho violinos, violas e cellos. Ele falou, opa, peraí. Enquanto vocês são? Nós somos em 6. Moça, o que você já falou aí, eu falei, só que nós temos um teclado chamado Polysix. Tudo que a orquestra de Tupã faz, nós fazemos. Eu quero saber se eles fazem o que nós fazemos. Outra coisa, meu preço não é muito diferente, não. Mas eu tenho certeza, você tem um baile de junho dos namorados e tem o baile havaiano. Se você fechar junho comigo, você vai me dar uma havaiana, eu tenho certeza. Ele falou assim, mas Que como maravilha. você garante isso? Eu falei, eu garanto assim, ó, se caso você não gostar da nossa apresentação, você não se vê obrigado a pagar a quantia acima mencionada e assinei. Você está brincando? Eu falei, eu não brinco serviço. Eu vim aqui para te dar o melhor que eu vou te dar. Ele falou, não, eu vou ver esse negócio de perto aí. Fechou. Bom, no intervalo do baile dos namorados, o camarim ficou cheio de esposas e diretores comovidos, depois da volta ao mundo. Porra, que show, não sei o que ela faz. Gostaram? Porra, eu sabia que você... Assina esse aqui, ó. Que era o baile havaiano. Eu vendia... Entrega o que promete, né, Peninha? Exatamente. Peninha, meu querido, a gente está chegando no finalzinho aqui. Essa pauta vai ficar para uma outra conversa da gente, viu? Mas foi descontraído, foi gostoso. Vê se você se lembra desse nome. Simone Evangelista. Não me é estranho. Vou te dar o depoimento dela aqui, olha. Ela diz o seguinte: sou filha do Silvio, amigo do Peninha. Estou com ele assistindo o programa aqui da Santa Casa. Ele está internado e está muito emocionado com o Peninha. Que coisa linda que é isso. Meu Deus. Eu desejo ao Silvio, eu não sei qual é o mal que ele está passando por estar internado, mas eu desejo saúde plena para ele, que ele se recupere e volta para casa com bastante saúde e alegria. É o que nós desejamos todos. Peninha, estamos chegando no finalzinho aqui. Você vai poder cumprir com aquele pedido que eu fiz para você em off? Peraí. Do jeito que eu tô, mas vamos ver. Eu acho que você consegue. Eu pedi ao Peninha, vou até dizer para vocês aqui, para que a gente pudesse encerrar esse podcast com uma das músicas que ele interpreta com tanta magnitude, que foi uma música que ele me emocionou quando eu ouvi tocando, uma música do Beto Guedes que se chama Quando Te Vi. É possível, meu querido? Vamos tentar, Café, porque eu estou muito abatidão assim com esse negócio. Se não for possível, deixa para a próxima. Mas você já pegou até o tentar. violão. É possível, sim. Rasgar. Vamos ver. Bom, como eu te falei, tocando violão é desastroso, né? Ó, vê só. Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, tudo isso não tem valor sem ter você. Você tá vendo? Você viu já? Você já viu? Sem você, nem o som da mais linda melodia, nem os versos dessa canção iam valer, nem o perfume de todas as rosas é igual à doce presença do teu amor. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia que um dia se revelou quando eu te vi. Com toda certeza, matou saudade aqui de muita gente, viu, meu querido amigo Peninha? Matou saudade de muita gente, emocionou muita gente.
Essa é uma das músicas que tem endereço, sabe? Tem Perfeito. dedicatórias assim a pessoas muito amadas, pessoas que eu quero muito no meu coração. Que maravilha. Olha, em meu nome e também em nome da Roseli, Peninha, estou agradecendo demais aqui a sua disponibilidade, o seu carinho para com o nosso podcast. E o Fiz Acontecer não tem como agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço, Café, e você está sempre no meu currículo de amigos, você está sempre despontado assim, de uma forma muito carinhosa, muito legal. Essa voz de travesseiro de veludo sua que você falou. Então, você é muito... Boa. Eu tenho muito respeito por você, pela tua qualidade, pela tua musicalidade também. E só me enche de orgulho ser convidado para esse tipo de programa, que a gente fica mais interativo com os públicos que curte a gente, que gosta da gente, e eu procuro retribuir isso de uma forma carinhosa também. Eu que te agradeço, espero que a Roseli também se recomponha, fica bem. E gratidão sempre, Café. O que você precisar de mim, se caso não tiver em casa, você vir para cá, a chave vai estar embaixo do tapete ali. Perfeito, meu querido. Então, assim, olha, você já se prepare, porque quando tiver em Leme, você estará aqui com a gente ao vivo, tá bom? Beleza, Café. Tá bom. Grande abraço, Peninha. Um grande abraço a você que nos ajudou a fazer esse programa maravilhoso. Um beijo enorme para a Roseli, também para o maridão Ronaldo, que estão lá assistindo a gente essa hora. E a gente fica muito satisfeito de saber que a interatividade está crescendo a cada programa. Estamos na nossa 8ª edição e quando chegarmos na 10ª, nós teremos surpresas para vocês. Peninha, um grande abraço. Até a próxima. A todos em interatividade aí que curtiu a gente, que entrou na linha aí. Um abraço a todos vocês, um beijo, um Peninha beijo em todos vocês aí. Perfeito. Abraço também para o nosso querido amigo Lima, que está aqui no comando de toda essa ação. Abraço grande para vocês, até terça-feira que vem.